Olá, amigos. Estamos iniciando em o Evangelho em Palavras Simples com o quadro O Evangelho Comentado. E hoje, como sempre o fazemos, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos do Cristo. E aqui procuramos trazê-lo em palavras simples para que melhor possamos, na compreensão, colocar na vivência do dia a dia. Juntamente com Daniel, hoje nós vamos tratar do capítulo 16, Daniel, que é Não se pode servir a Deus ou a Mamon. Hoje nós vamos falar a respeito da salvação dos ricos. Que maravilha, hein? Salvação dos ricos. Primeiro, na visão espírita, Daniel, o que seria essa salvação? Nós precisamos entender que a salvação é um processo que se dá no curso da jornada espiritual, né? Então não é um instante, não é uma hora, não é sequer uma existência. É um processo de aperfeiçoamento que a criatura conquista a partir da autodeterminação na boa prática, na prática do bem, na prática do Evangelho do Cristo. Então esse é um processo de salvação, porque não é aquela salvação teológica, né? É um proceder diferenciado, permanente, consistente, no bem, a fim de que a criatura se resolva, se construa, né, como um ser imortal que tem a destinação para o encontro com a luz, com o processo de iluminação, como nos falam os budistas, né? Esse processo de realização espiritual, né? De encontro com a sua própria felicidade. Esse é um processo de salvação, mas que não se dá exclusivamente num momento, numa hora, numa dezena de anos, se dá ao longo da trajetória espiritual, né? Que pode demorar milênios, mas ela é de caráter sempre ascendente. Ascendente, né? Não é aquela salvação que basta você crer em alguma coisa ou você seguir algum ritual que você já vai encontrar as bonanças do mundo maior. Seria isso? Veja, essas são guias, né? Que são, digamos assim, certas linhas que a criatura pode adotar, porque a rigor, quando a criatura elege para si certos conceitos até teológicos, de boa conduta, né? E o que não quer dizer que só os que são religiosos que buscam a salvação, porque é isso que nós precisamos entender, né? A criatura, ela se salva, não é a religião que salva, né? Então, a partir do instante que ela elege padrões de conduta no campo do bem, no campo da utilidade existencial, é natural que ela vai, pouco a pouco, colocando os pés nesse terreno da salvação. Né? Equilíbrio seria. Perfeitamente. Por isso que dizemos que é um caminhar constante, né? Para perseguir uma meta de evolução espiritual. Não, eu pergunto, Daniel, isso porque nós vamos falar hoje a respeito da salvação do rico, dos ricos. E quando falamos dos ricos, nós estamos falando dos endinheirados, aqueles que têm riqueza material. Seria isso? Não é só isso. Encontramos no planeta Terra, ainda que seja um planeta de morada de espíritos não tão enobrecidos ainda, né? Mas há riqueza em diversos ângulos no planeta. Há a riqueza material, que é uma das perspectivas, né, da expressão da vida no planeta. Mas há a riqueza de humildade, a riqueza de simplicidade, a riqueza de inteligências, né? A riqueza, sob o ponto de vista da capacidade de conduzir pessoas, povos, há lideranças que são ricas sob o ponto de vista daquilo que falam, daquilo que escrevem. Então, a riqueza, em momento algum, o Evangelho estabelece conexão exclusiva sob o ponto de vista das questões de ordem material, né? Por isso que nós precisamos expandir um pouquinho esse conteúdo sob o ponto de vista da riqueza, que a rigor são conquistas da criatura, mas que também podem servir a ela como pedra de tropeço.
né? Há pessoas que têm grande capacidade de conhecimento, mas são soberbas, né? E às vezes o conhecimento por si só, sem a guia moral adequada, pode ser efetivamente a escada de descida, né, para dificuldades. Muito embora o espírito, sob o ponto de vista do princípio, ele não retrograde. Mas nós podemos descer degraus naqueles pontos onde ainda a gente não tem condições de se manter no patamar da conquista, né? Então, riqueza, sob o ponto de vista da expressão espiritual, ela precisa ser alargada, o entendimento, para que a gente não imagine que o rico, sob o ponto de vista dos haveres, das posses materiais, é o predestinado a ter dificuldades de ordem espiritual. Absolutamente. Na essência, a riqueza de ordem material, entende? E todas as perspectivas de riqueza são para serem colocadas a serviço do bem. Esse é o princípio. Exato. Aliás, Daniel, é exatamente esses enfoques que a gente tem que observar bem no Evangelho. Porque senão a gente vai se resumindo, e quando a gente fala salvação dos ricos, acha-se e pensa-se que é a salvação daquele que possui bens materiais apenas. Não, mas é essa riqueza da qual transcende os bens materiais, né, Daniel? Há pobres ou pessoas mais desprovidas de recursos materiais, entende? Que, sem juízo de valor, não temos o direito, são muito mais difíceis de lidar com elas do que pessoas mais abastadas financeiramente, né? Então, veja, o que a gente precisa olhar são os conteúdos de ordem espiritual. Não é a conta bancária, não é o ter uma conta poupuda ou não ter uma conta poupuda. Porque a pobreza não é ingresso direto para os patamares superiores à vida. Longe disso, né? Porque às vezes a soberba na própria condição paupérrima materialmente da criatura. Por isso que a gente não pode situar a riqueza como a vilã das questões de ordem moral. De ordem moral, né? O princípio da riqueza, por isso ela traz um princípio divino, né, a sua essência é de caráter divino, é para que sirva de apoio, né, às necessidades. Porque são muitas as necessidades. A riqueza pode atender a barriga vazia, mas pode atender a alta inteligência também. Com certeza. Né? Pode atender tecnológico também. Exatamente, pode atender o emprego, como também pode atender a necessidade doméstica. É o emprego que nós damos a ela, que é nela que está a qualidade. Porque às vezes a criatura extremamente inteligente, e há no planeta muitos espíritos diferenciados sob o ponto de vista da conquista da inteligência, que é uma riqueza, mas são soberbos, são orgulhosos, não trazem o caráter de humildade necessário, às vezes, para emprestar valor àquilo que eles trazem como conquista. Então nós não podemos colocar na vala comum a ideia de que somente a riqueza material é que seja o descaminho para as conquistas de ordem espiritual. De ordem espiritual, né? Nós vemos também no Evangelho que Jesus nos coloca dizendo que não se pode servir a dois senhores. Você poderia falar um pouco sobre quem são esses senhores que ele se refere no Evangelho, Daniel? De fato. Ainda que o nosso tempo esteja quase terminando, mas é simples compreender, é uma linguagem figurada, né? Quando nós dizemos, quando Jesus apresenta o seu ensino que não podemos servir a dois senhores, nós podemos colocar no prato da balança, por exemplo, o bem e o mal. A criatura que serve ao bem, fatalmente estará afastada do mal, né? A expressão de Jesus, que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produzirá maus frutos. E no contraponto, a árvore boa não produzirá maus frutos, tampouco a árvore má não produzirá bons frutos. É fácil de entendermos. A criatura que se autodetermina para a boa prática,
para o sentido da sua evolução, da salvação que falamos há pouco, ela vai procurar pouco a pouco se afastar desse processo que vai limitá-la sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista espiritual, né? E ela vai, e nesse sentido, ela vai começar a cuidar melhor da árvore que lhe dá bons frutos. Sem dúvida nenhuma. Não é verdade? Sem dúvida. E essa é uma visão assim, mais lógica para o nosso entendimento. É fato. Não é verdade? É isso aí. Agora, Daniel, nós vemos também que... Por que nós temos que nos desfazer dos bens materiais? Pois é. Eu acho que esse assunto nós poderíamos retomar na semana que vem, né, Valdecir, para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais em cima desse tema, né? Porque Exatamente. realmente é um tema que nos traz assim bastante dificuldade para o nosso entendimento. Exatamente. Deixamos para a semana que vem, então, fica o nosso convite aí para os nossos companheiros que nos brindam com a sua audiência, né? Aguardamos a todos para a semana. Beleza. Então já temos um compromisso marcado para o próximo programa, né? O Espiritismo em Palavras Simples volta já já. Caros amigos, irmãos, nosso fraternal abraço, nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez. Neste quadro em que nós falamos de consolações, chamado O Consolador, nós buscamos sempre enfatizar a pedagogia de Jesus em nossas vidas, porque Ele é a encarnação, digamos assim, das virtudes que um homem pode desejar conquistar. E Jesus demonstrou em sua vivência para nós a maneira de nos portarmos, a maneira de nós nos relacionarmos com o outro. Nós falamos inúmeras vezes em paixões, falamos sobre a doutrina, a revelação dos Espíritos, que nos dizem que as paixões são neutras, o que realmente vem a ser vícios nesse sentido é quando se acresce a nossa vontade no sentido das conquistas e acaba sendo uma desarmonia, acaba sendo um vício, uma paixão em si. Falamos também sobre a nossa postura e o entendimento que a doutrina nos dá e nos traz dos maus hábitos que temos em nossas vidas e a observação que temos que ter desde o estado da infância, porque nós somos espíritos milenares e vamos demonstrando ao tomar postura do nosso próprio caráter, da nossa personalidade, o arrastamento desses hábitos em que nós vamos deixando transparecer para ser trabalhado pelos pais, pela sociedade, pela educação em si. A importância sobre isso. Claro que nós buscamos o entendimento do que seria então dentro das paixões, as virtudes, em que os Espíritos nos esclarecem que a mais meritória de todas as virtudes é o desinteresse pessoal. É aí que nós vamos conquistando, então, o homem de bem que pretendemos ser. Mas essa proposta do Evangelho que nós vamos cultivando, muitas vezes fica no nosso entendimento algo de belo. Realmente o Evangelho é um verdadeiro poema da vida, é algo muito belo. Mas nós precisamos aplicar em nossas vidas. E aí nós temos que retirar essa essência do Evangelho para inserir no cotidiano, no dia a dia, nos exemplos práticos, né? Então, o que seria... ao contrário, o que seria virtudes, né? Em vez de nós falarmos de paixões, o que seria virtudes? Como cultivaríamos essas virtudes em nossa vida, né? É a regra de bem proceder. E aí nós vamos colocando a exemplificação singela, né? Simples, de maneira humilde, de maneira concisa, com lucidez que o Espírito vai angariando em nossas vidas, ao exemplo que Jesus nos deu. Procedermos bem em tudo que nós possamos buscar a realizar, a fazer. Se nós estudamos, por exemplo, nós cultivamos o nosso intelecto, nós nos instruímos, nós temos que fazê-lo com o intuito de
eu vou me melhorar, eu vou progredir dentro do conhecimento para ter discernimento das coisas, para ter conhecimento de regra geral do mundo, das ciências. Mas não basta só isso, né? Eu tenho que proceder bem em tudo que eu possa fazer. Se eu me alimento, por exemplo, um simples ato corriqueiro do dia a dia, para angariar a disciplina da virtude, eu tenho que ficar no equilíbrio. O alimento serve para que eu dê a manutenção natural que a vida do corpo exige de mim, com os cuidados básicos para que eu tenha a saúde. Então, tudo que vai no excesso, como nós trabalhamos na paixão, no excesso que se acresce à nossa vontade, torna-se um vício. Alimentação em excesso torna-se vicioso, trazendo várias implicações na saúde do corpo humano. Se eu vou realizar um trabalho, se eu sou, eu recebo, né, o meu salário para realizar um trabalho, independente do pagamento dessa realização, eu devo procurar realizá-lo de forma melhor, procurar o bem que eu posso fazer dentro de qualquer realização, a fim de que eu cultive as virtudes em minha vida. Então a gente vai trazendo o Evangelho do Cristo para ir compreendendo no nosso dia a dia o que é que nós podemos fazer nesse sentido da realização humana para bem proceder. A maneira que eu, por exemplo, escuto o outro, a maneira que eu dispenso o meu tempo, o meu entendimento, a minha compaixão, muitas vezes, a maneira que eu me calo para proporcionar ao outro que ele expresse os seus sentimentos, aquilo que lhe vai na alma, e que muitas vezes nós, nesse ato tão simples que é de ouvir, nós não trabalhamos a virtude, porque nós queremos falar mais do que ouvir. Ou então nós taxamos o outro um pouco mais de todas as suas considerações, ou simplore as suas considerações, e há que nós queremos dominar. Aí vem o interesse pessoal, no sentido de que eu sei mais, eu falo melhor, a minha ideia sobre esse ou qual ou tal assunto, eu consigo trabalhar melhor. E aí está o nosso egoísmo, que fala para nós, os espíritos tão bem, que é a raiz, é a chaga da humanidade e que nos traz tantas imperfeições que nós dizemos egoísmo igual a um interesse pessoal. Então nós estamos naquela luta entre as virtudes que nós queremos conquistar e esse egoísmo enraizado em nós, tão difícil de trabalharmos, porque muitas vezes nos falta lucidez para olhar para dentro de nós. Então, é importante fazer esse exercício. E Jesus é esse generoso espírito amigo que pisou na terra e nos trouxe tanto exemplo de compaixão com os simples, com os humildes, sempre favorecendo, sempre enternecido, né? Ouvindo silenciosamente, embora a nossa ignorância no sentido humanidade, ele aguardava serenamente para depois, então, trazer os entendimentos da vida. E às vezes de uma forma tão bela, porque nós não tínhamos capacidade de compreender, então eles traziam as histórias, parábolas em si, trazendo exemplos da época para que as pessoas pudessem compreender. Continue assistindo esse programa, Espiritismo em Palavras Simples, consulte no YouTube, né? Espiritismo em Palavras Simples, que você vai encontrar os programas lá. Muita paz! Prezados amigos telespectadores, no quadro de hoje, em torno da mediunidade, eu trago uma reflexão sobre a influência que a grande maioria das pessoas sofre do mundo espiritual sem ter a menor consciência disso. É através da mediunidade que essa influência se dá. Num orbe como o nosso, há muitas entidades que se comprazem em criar o caos, atuam para desorganizar e mesmo atazanar a vida de muita gente. Como a mediunidade é uma faculdade ligada à predisposição orgânica, não tem vinculação
com religiosidade, com crenças e valores, e está presente na vida de muitas pessoas. Sobre isso nós já temos conversado bastante. O impacto da ação do plano espiritual está diretamente ligado ao grau de mediunidade. O impacto ligado ao grau. E o nível espiritual dessa interferência tem relação direta com a atividade mental do indivíduo. Então, repito, o impacto da ação do plano espiritual tem a ver com o nível, o grau de mediunidade e a nível ou a qualidade dessa interferência tem a ver com a atividade mental do indivíduo, o que ele pensa. A influência que ele recebe, então, tem correlação com a frequência vibratória dos pensamentos que o sujeito alimenta na maioria do tempo. Os pensamentos que ele alimenta na maioria do tempo. Como nós somos seres viventes de um mundo de expiação e provas, não podemos negar que os nossos pensamentos transitam todos os dias em muitas questões ligadas aos nossos interesses pessoais, a grande maioria também relacionada com o ter, com o aparecer e com o poder. Ainda somos suscetíveis quando feridos no orgulho e na vaidade. Alguns de nós, por ciúme ou por inveja, somos propaladores da maledicência nas rodas de conversa, ou no contato pessoal, ou pelo telefone, e hoje, de forma predominante, pelos meios eletrônicos, como e-mail, mensagens telefônicas, mensagens por WhatsApp, MSN e assim por diante. Nas redes sociais como Twitter e Facebook, muitos se comprazem em compartilhar a desgraça, a disseminar a maledicência, sem certezas. O pior é que sem certezas. É muito fácil, né, a qualquer um que está insatisfeito, magoado, ciumento, invejoso, etc., tomar de um smartphone, de um tablet, de um computador, externar a sua raiva, a sua inconformação, propalando inverdades, levantando suspeitas e gerando dúvidas pelo simples dedilhar daquilo que lhe passa pela mente. O calor das emoções, no calor das emoções, muitas vezes, colocamos coisas de forma impensada e que prejudicam e mancham o caráter de pessoas que são inocentes, assim como podem nos comprometer com aquilo que nós falamos. Quando a gente fala alguma coisa, vai para o ar, entra nos ouvidos e esquece. Mas quando a gente escreve, fica marcado, fica registrado. Caro telespectador, você acha que tem sentido o que eu estou dizendo? Você já se surpreendeu alimentando fofocas sem ter certeza do que disse? Você acha que por trás de tudo isso está somente um indivíduo inconformado, injustiçado, e por isso está no seu direito de pôr a boca no trombone, mesmo que seja maledicente? O que você pensa sobre isso? Então vamos refletir juntos sobre essa questão. A quem interessa desarmonizar as pessoas para criar caos nas famílias, nas coletividades locais, até atingir as grandes proporções aos espíritos superiores ou aos espíritos inferiores? O que você pensa disso? Está por trás desta assessoria espiritual entidades de luz ou entidades inferiores ainda que trafegam, né, nos ambientes da treva, trafegam nos ambientes da materialidade, cheio de raiva e rancor? Como pode, então, alguém, né, que se confessa cristão atirar pedras? Nós sabemos que nós temos uma reação, nós temos uma forma de reagir quando somos ofendidos pelas nossas deficiências de ter orgulho e vaidade. Mas cabe-nos, como cristãos, atirar pedras? Estar inconformado com injustiças, com corrupção, com as maldades é perfeitamente natural e demonstra que o indivíduo ainda está apto para reagir contra. Mas atirar pedras, vamos lembrar a passagem, né? Jesus, diante da mulher, confessa adúltera, né? E pronta para ser esfolada pelaquela multidão de homens, ao ser consultado por um dos anciões,
diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ninguém foi capaz. Largaram as pedras ao chão e retiraram-se pensando naquela colocação do Cristo. Porém, hoje, muitos de nós atiramos pedras, esfolamos o caráter de tantos sem certezas, e o pior é que nós nos comprazemos com isso, nos divertimos com isso. Nesses momentos, então, que nós estamos assim, se comportando, seguramente estamos sendo assessorados pelo mundo espiritual inferior, mesmo que não tenhamos essa percepção. Muitos não têm a percepção dessa presença, dessa influência que alimenta, que lhe traz ideias, que gera intuições para que ele continue nessa atividade. Às vezes até a coisa é muito pequena, ficamos com orgulho ferido e raivosos, nós revidamos. Com nossa revolta, atitude mental negativa, o que nós fazemos? Nós fazemos convites involuntários para que entidades inferiores sintonizem nossos pensamentos e alimente nossa atitude de revanche. Isso é um processo quase que automático. Lá no começo da conversa de hoje, eu falei quando, na maioria do tempo, nós alimentamos pensamentos negativos, né? Pode ser que muitos, mesmo sabendo que os pensamentos estão na base das companhias espirituais, mantenham o seu comportamento. Isso é muito semelhante, né, a tantos profissionais, por exemplo, da área de saúde, médicos inclusive, que sabem dos malefícios do consumo elevado ou excessivo de álcool, do consumo dos tabacos, dos anabolizantes, etc., e não fazem mudança em direção à saúde. Continuam sabendo disso. Então nós, que temos recebido muita informação, né, do Evangelho de Jesus, informações doutrinárias de qualquer religião cristã, né, nós, sabendo disso, lembrando dos ensinos de Jesus, nós mantemos o nosso comportamento. Os espíritos respondem, Kardec, na questão 459, de que os espíritos influenciam muito mais em nossas vidas do que nós imaginamos, que lá, no fundo, são eles que nos dirigem, né? Então, o convite para a direção que eles nos fazem pode ser uma direção boa ou má. Depende de nós. Nós é que fazemos, que alimentamos esse convite. A colocação que eu fiz, que nós alimentamos a maior parte de pensamentos negativos, é porque em algum momento da nossa caminhada, por melhor que nós estejamos nos esforçando, a gente sente um momento de insatisfação, de raiva, mas cabe nesse momento você fazer a escolha. Mantenho esse pensamento ou eu o substituo, ou eu o rejeito e mudo minha atitude mental, né? Então, por vez ou por outra, um pensamento inadequado transita em nossa caminhada e aí nós precisamos tomar uma decisão do que de fato nós vamos fazer. Se nós alimentamos o pensamento, nós aumentamos os convites, assessoria espiritual inferior, e às vezes você nem percebe isso. Se nós mudamos a atitude para a direção do bem, nós avançamos. Quando alguém está no trânsito e alguém causa um transtorno, você já reparou que muitas vezes um indivíduo sai atrás de você? Você às vezes sem querer faz uma bobagem, ele te xinga, ele te fecha. Se você não souber reagir, você sai atrás dele e faz a mesma coisa. E aí você está sendo assessorado por entidades que vão se divertir com a tua intempestividade, com a tua até criancice, se for o caso. Então, sempre escolha a assessoria que você quer manter na tua caminhada, né? Sempre saiba o que você está fazendo. Não é por razão que Jesus diz assim, vigia e ore. Por hoje nós ficamos por aqui, né? Vamos manter a nossa atividade de assistir esse programa, que é sempre uma escolha saudável para manter a nossa mente higiênica em alto nível espiritual. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Tenho realizado alguns trabalhos, algumas pesquisas sobre povos antigos e culturas, acompanhando o desenrolar de alguns povos e como viviam. E a gente vai percebendo que havia há muito tempo, desde há muito tempo, e isto não parou hoje, com
Preocupações com as aparências externas, como eu me apresento para a sociedade, como eu me apresento para as pessoas, se eu estou com a roupa da moda, se eu estou com o calçado da moda, o estilo da vez e assim por diante. E olhando a tempos passados e olhando os dias atuais, percebemos o quanto estas aparências, o que era importante, mudou a configuração. Mudou o estilo, mudou a moda, mudou a maneira de ser. E aí nós paramos para pensar o quanto essas aparências externas são supérfluas. O quanto essas aparências externas são voláteis, desaparecem, mudam. E a gente às vezes gasta muitas preocupações, muito tempo cuidando destas questões. Vivemos ainda numa sociedade preocupada com as aparências externas, aparências físicas, cultura do corpo, mas as pessoas que estão na academia, nas academias, estão ali por saúde ou por buscar uma aparência diferente, uma aparência melhorada, que com o passar do tempo se perderá? O que estão? Aparência visual, ainda nos preocupamos com as questões do tipo de vestuário, a marca e assim por diante? Marca de calçado, grife. Isso tudo passa. Se você fizer uma análise das empresas que hoje são de moda, de grife, quantas delas têm mais que 50 anos? Portanto, isso tudo vai mudando, as empresas vão mudando, as coisas vão mudando. Tudo isso fica por aqui. E essas pessoas do passado partiram e não levaram as suas aparências junto. Nós, hoje, vivemos muito de aparência ainda e não levaremos conosco. Como anda isso? Então, nós nos envolvemos com essas questões de marca, de grife e outras coisas mais. Poderíamos falar de muitas questões e apenas para refletirmos um pouquinho, sem pensar muitas vezes nas consequências, e às vezes consequências financeiras, nos endividamos para manter certas aparências que são, às vezes, até mentirosas, porque se estamos endividados para manter certa condição, significa que não a possuímos, esta condição social, nesse nível. Consequências também no tempo que perdemos, que poderíamos utilizar para tantas outras coisas. Então, poderíamos nos preocupar com muitos detalhes nessa direção, mas o objetivo não é este. O objetivo é pensar, será que a aparência externa é importante? Poderíamos dizer que sim, até um certo nível, até um nível sadio, tanto física, quanto psiquicamente, quanto moralmente, ela seja sadio, sim, é importante a aparência externa. Mas a aparência mais importante é aquilo que apresentamos do que temos internamente. Já que nos preocupamos com a aparência, como estamos nos apresentando para as pessoas com quem nos relacionamos em relação aos nossos valores, às nossas atitudes? Como nos apresentamos diante do comportamento, relativo ao nosso comportamento em relação às nossas ações, e estas ações partem dos valores internos. Dedicamos-nos a preocupar com esses valores internos? Com o mesmo rigor com que nos preocupamos com a aparência externa? Muitas vezes a aparência externa encobre uma perturbação, uma doença e valores pobres internamente. Deve ser por isso que Jesus chamou a atenção quando refere-se aos fariseus que falavam de valores das Escrituras em praças públicas em voz alta, mas que nas suas vidas eles eram perturbados. Portanto, Jesus se refere a túmulos caiados por fora, mas com a podridão por dentro. Será que muitas vezes, com os cuidados que temos com a nossa aparência externa, não estamos abandonando a interna, e esta é muito mais importante? Esta permanece conosco? Levamos conosco para a eternidade? Como é que estamos agindo nessa direção? Muito mais importante, portanto, a aparência interna, os nossos valores, as relações que produzimos, que vivemos, têm consequência, a qualidade delas tem consequência nos nossos valores internos. Como andam estes valores? O que estamos fazendo com o nosso interior, com o nosso íntimo?
que estamos apresentando à sociedade, já que nos preocupamos em aparecer bem na sociedade, o que estamos apresentando? Como andam as tuas relações? Boas, saudáveis, de qualidade? Se queres relações de qualidade, precisa construir os valores dentro de você. O mundo é construído de pessoas difíceis, são difíceis de relacionar. Por que são difíceis de relacionar? Porque está faltando valores internos. Na fala de Bezerra de Menezes, numa psicofonia através de Divaldo Pereira Franco, ele diz que vivemos umas relações perturbadas porque perdemos o endereço de Jesus. Por que ele refere-se ao endereço de Jesus? No sentido dos valores de Jesus. Perdemos os seus ensinamentos, não os colocamos em prática. E estes valores de Jesus são os valores que vêm construir dentro de nós valores éticos, valores morais, enfim, construir as virtudes que vão fazer o produto, o resultado nas nossas relações, o efeito nas nossas relações no dia a dia. Como nos apresentamos àquelas pessoas com quem convivemos no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, enfim, em todos os lugares por onde transitamos, como nos apresentamos. Não importa a aparência externa, ela pode ser boa, pode ser útil, mas não é a mais importante. O importante é como nos apresentamos para as nossas relações. Que qualidade damos a estas relações? A qualidade depende daquilo que estamos construindo dentro de nós. Já parou para pensar com que valores quais os valores está apresentando para as pessoas com quem convive? Apresentas honestidade? Busca um mundo de paz? Mas se você busca um mundo de paz, você oferece um mundo de paz? O convite de Jesus é para que construamos dentro de nós, em nossos corações, o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de amor. Mas apresentamos esses valores? Buscamos construir dentro de nós esses valores para apresentar? Buscamos a tolerância do mundo para conosco, mas oferecemos a tolerância de nossa parte? Buscamos honestidade, nos preocupamos com a honestidade, buscamos carinho, buscamos fraternidade, oferecemos honestidade, o carinho, a alegria, a fraternidade? Estes são os valores internos que precisamos construir para melhor nos apresentar em qualquer lugar onde estejamos. Inclusive, é a túnica nupcial que vamos apresentar ao chegar no plano espiritual. Lembrando daqueles convidados que um deles estava sem a túnica nupcial? Se pudéssemos resumir, seria a túnica do amor, da fraternidade. Estamos construindo isto dentro de nós. É por isso que nos aproximarmos de Jesus é importante, porque tudo o que precisamos para os valores internos e uma boa apresentação estão no Evangelho de Jesus. Portanto, precisamos buscar e viver este Evangelho. Sem a vivência, não apresentamos os resultados necessários e apropriados para uma boa convivência. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. É muito interessante a gente observar que a ciência vem caminhando, vem trilhando, vem descobrindo, revelando novas situações, novos conceitos, hipóteses, algumas teses. E quanto mais nós analisamos, em qualquer área da ciência, da biologia à física, à astronomia, em todas elas, há um questionamento metodológico, científico, que nos induz a pensar que o mundo é muito maior do que aquilo que nós acreditávamos. De que nós somos num planeta, um microcosmos, uma semente dentro de uma imensidão quase infinita que é ou representa todo o universo. Na microbiologia, nós estamos descobrindo um mundo tão fantástico, um mundo todo novo, que vai nos colocando, nos enredando a novos conceitos, colocando o ser humano no seu papel mais correto na história. Não somente de protagonista, o centro do universo, mas sim como alguém que fora criado com um propósito, com um objetivo muito mais sistêmico,
do grego holos, né? Holístico, a visão do todo. Nós somos um conjunto de sentimentos, somos um conjunto de atitudes. Não somos seres matemáticos, aonde diante de uma motivação específica, a consequência será uma atitude específica nossa. Não somos assim. Não é porque nos pagam um salário que trabalhamos com felicidade, porque boa parte das pessoas não trabalham com felicidade. Não identificam no próprio trabalho uma oportunidade de crescimento pessoal. Elas fazem a sua troca comercial. A empresa me paga tanto e eu produzo tanto. Não faço mais porque eles não me pagam mais. Nas nossas relações pessoais se dá de forma parecida. Muitas relações são desfeitas porque alguém do casal diz: eu ponho muito mais energia na relação do que você. E num conceito quase freudiano, havendo um desequilíbrio, a pessoa opta por, então, abandonar. Deixa o projeto, deixa a outra pessoa que siga o seu caminho, porque eu não consigo me acertar. Ela não põe a mesma energia que eu ponho. Nós amamos com o interesse que a pessoa faça aquilo que nós imaginamos que ela deva fazer. Então nós colocamos imposições, e isso não é um amor verdadeiro. Falamos que a ciência vem caminhando com a visão cada vez mais sistêmica, integrada da vida, e assim o ser humano está se reconhecendo que ele é alguém integrado na vida, que ele depende das relações das demais pessoas para encontrar suas próprias limitações. Não é porque uma pessoa te critica em algo que você deva criticá-la de volta, dizendo que ela não tem o direito de falar o que se deve ou não fazer. Ela pode nos criticar, mas é uma ação nossa entender se aquela crítica tem relação conosco, pode gerar algum aprendizado, se é importante, se é interessante, ou se ela mesma está nos criticando apenas para jogar para fora um conjunto de desabafos, de carências, enfim, de não virtudes psicológicas. Nós temos a opção de determinarmos as rédeas das nossas vidas, pelo menos no que tange a nossa limitada capacidade de enxergar o horizonte. Disse que quanto mais alto nós estamos, mais longe fica o horizonte. O Manual dos Escoteiros diz que quando nós estamos a 1,70 m ali, aproximadamente, na beira da praia, o horizonte está a 5, 6 km de distância. Mas se nós subirmos um pouquinho, num banquinho, o horizonte aumenta 2, 3 km. A proposta é de que nós saiamos das nossas limitações e passemos a enxergar o mundo, as pessoas, as suas relações, de forma muito mais ampla, muito mais generosa. Não devemos criticar a ninguém, pois todos estão lutando e trilhando os seus caminhos. E devemos, sim, observar em nós potencial de melhoria, pontos de reflexão. Muitas pessoas têm modelos mentais que são enraizados, como diz o pensador Peter Senge, que num livro sobre a quinta disciplina, a visão sistêmica da vida e da ciência, ganha corpo em uma série de universidades mundo afora e de teses acadêmicas. E a tese é muito nobre. Quando nós vivemos um modelo mental enraizado, significa que nós acostumamos a dizer, a desdobrar um conjunto de frases que nos paralisam, que nos prendem. Frases do tipo: eu sou assim mesmo, não me arrependo de nada que eu faço. Muita gente diz isso, perdendo a oportunidade de, pelo arrependimento, enxergar um erro que cometeu e descobrir novas formas de fazer aquilo. Aquele que nunca se arrepende do que faz é porque nunca enxergou ali uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de eventualmente gerar mal nenhum a alguém, de somente gerar o bem às pessoas. Estamos presos em velhas fórmulas atávicas, antigas formas de ver o mundo e fazer as coisas. As empresas produzem qualquer tipo de produto visando o máximo de lucro, ainda que essa embalagem, esse produto seja supérfluo e atinja a natureza. As pessoas consomem desvairadamente, como se a quantidade de consumo tivesse relação direta com a quantidade de sua própria felicidade. Estamos vendo um novo modelo de vida, não enraizada, que não tem raiz no velho mundo, na velha forma de se fazer as coisas, de pensar as coisas. As religiões todas que se debatiam entre si, tentando disputar qual delas é a melhor religião. Este é o velho mundo, é um velho modelo mental. Um novo modelo mental não é de uma religião específica, pois que o sentimento de religiosidade
que todas as religiões deveriam abraçar e expandir é uma linguagem universal, é um sentimento que é o amor nobre por excelência. Isto que, por conceito, dentro da doutrina espírita, diz o Espírito Erasto. Na evolução, no começo, nós só tínhamos instintos. Vemos até hoje pessoas que são guiadas plenamente pelo instinto. Mais avançados e corrompidos, nós só tínhamos sensações. Mais instruídos e depurados, nós temos sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. Vejamos na sociedade ou em nós mesmos quantas ações, decisões não são tomadas pelo instinto ou pelas paixões das emoções. As emoções mais fugazes, de curto prazo, o prazer, ou as tendências que nos dão um certo ar de hedonismo. A vida é a busca do prazer imediato e de curto prazo e tão somente isso. O que me faz feliz é o que alimenta o meu corpo e não o que alimenta a minha alma no campo das emoções. Porém, uma visão maior da vida, mais sistêmica, mais ampliada, nós enxergamos que quando nós damos luz a um conjunto novo de sentimentos, quando nós aprendemos a enxergar no outro, o outro como ele realmente é, sem nós distinguirmos o que a pessoa faz de certo ou errado para decidirmos aí se ela pode ser do nosso seio familiar ou não, quando nós não tivermos preconceitos em relação às faltas que as pessoas possivelmente possam cometer. Vejamos que aqui nós, brasileiros, sempre nos julgamos um povo pacífico, que abraçava todas as nacionalidades, e isso não é de todo verdade. Temos as nossas questões, temos as nossas pendências. Os haitianos que estão aqui no nosso país, é quase uma unanimidade o sentimento deles de preconceito. Eles são subjugados, colocados mesmo haitianos que têm qualificação profissional, estão aqui no Brasil trabalhando em subempregos, em condições precárias. Ainda hoje, em pleno século XXI no Brasil, o Brasil das Olimpíadas, somente no último mês, uma série de empresas foram condenadas por trabalho escravo nas grandes capitais do país. Esses haitianos, alguns bolivianos, nordestinos dos rincões do país, se submetem, se subjugam a um conjunto de trabalho quase forçado no meio de uma sociedade dita moderna. Mas nós fechamos os olhos, caminhamos no nosso trânsito, no nosso trabalho, pois que estes não são problemas nossos, é do governo. E essa nova visão coloca no nosso colo a chance de decidirmos por um novo modelo mental. Um modelo onde os problemas da sociedade são nossos problemas, porque nós somos a sociedade. E os problemas são tratados com inteligência, com cautela, com resignação. Olhamos o outro de forma fraterna, como irmão, que assim como nós, tem seus desvios, tem seus defeitos, suas limitações, mas tem todo o potencial de desabrochar qual semente numa árvore frondosa, num ser límpido, num ser de luz, assim que nós aprendamos a dar mais valor aos sentimentos que nos unem em detrimento das sensações e das paixões instintivas. Existem muitas crenças dos mais variados tipos, tanto do lado oriental como ocidental do nosso planeta. Mas o Espiritismo nos diz que fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Ou seja, pode enfrentar a lógica do mundo e sair vencedora, trazendo assim ao lume, à luz das nossas cogitações humanas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da forma mais retumbante, mais irretocável, mais inconfundível possível. É por essa razão que nós, os espíritas, tomando por princípio os mandamentos espíritas, somos contra os dogmas irracionais. Por quê? Porque os dogmas irracionais são princípios que essas crenças adotam e que são indiscutíveis, inquestionáveis, por mais que firam a razão, por mais que incomodem a lógica. Mas por que então o Espiritismo e os espíritas
não aceitam os dogmas irracionais? Muito simplesmente, porque eles geram prejuízos para a melhoria da condição humana. Que prejuízos são esses? Algemam o psiquismo da criatura, botam porta cadeada no campo mental do ser humano, impedindo-o de raciocinar, de avançar. Nós sabemos que todos, de alguma forma, seguem o Evangelho. E o Evangelho realmente é esse sol extraordinário que brilha e mostra-nos o caminho da nossa renovação, da nossa salvação, tendo em vista a dignificação da vida, considerando a justiça eterna de Deus. Mas há pessoas que, embora o sol brilhe intensamente, se escondem em cavernas, as cavernas do obscurantismo. Portanto, quem está nessas cavernas não vê plenamente a luz do sol. É por isso que o Espiritismo nos ensina que devamos refutar os dogmas irracionais, porque a gente tem que raciocinar à luz plena do sol, ou seja, com toda e possível lógica que se nos alcança a razão. Porque os dogmas, voltamos a dizer, cristaliza, ou seja, congela a capacidade de raciocínio, produz um obscurecimento que muitas vezes levam à loucura, ao suicídio, à depressão e às vezes até às guerras religiosas. Nós vemos isso constantemente no mundo. As guerras religiosas, os embates entre os religiosos, tudo por causa desses dogmas irracionais, por causa desses princípios intransigentes. Por essa razão é que o Espiritismo nos concita a sermos fraternos, a sermos leais, a sermos amigos, independentemente de concordarmos ou não com certos princípios. Nós podemos até discordar, mas jamais temos o direito ou teremos o direito de violentar o interesse de quem quer que seja, de ferir quem quer que seja. Nós temos um compromisso único, conforme os mandamentos evangélicos, de amarmos uns aos outros, de praticarmos a verdadeira evolução. Como exemplo dos prejuízos que esses dogmas geram, nós temos visto sempre as rádios, os programas de TV, falando sobre aspectos religiosos, entre eles, inclusive, que Maria é a mãe de Deus. Ora, meus irmãos, vamos raciocinar. Não é cabível uma afirmação dessa nos nossos dias, porque isso violenta, mas violenta assim, intensamente, a lógica, não só a lógica espírita, mas a lógica do próprio mundo, a lógica da ciência. Como é que Maria pode ser a mãe de Deus? Se Deus criou o universo, Maria, então, não existiria antes de Deus. Se ela é mãe de Deus, é porque, então, o universo já existia. E Deus passa a ser a própria Maria. E a gente pergunta, então, não seria a mãe de Maria? Não seria o pai de Maria, o avô da Maria? E nós vamos ficar nisso infinitamente, porque não vamos chegar a conclusão nenhuma. Como o Espiritismo nos fala, Deus é o Criador incriado de todas as coisas. É a suprema inteligência, a causa primária de tudo que nós possamos imaginar. E nos diz que aquilo que não é obra do homem, obviamente, é obra de Deus. Portanto, Maria não é a mãe de Deus, nunca foi a mãe de Deus. Maria foi, sim, a mãe de Jesus, o filho predileto de Deus para o planeta em que nós vivemos. Aí tudo bem, Jesus realmente é um filho de Deus como nós somos. Só que o Cristo, obviamente, uma capacidade espiritual muito superior à nossa. E assim a gente vai. Eu lembro, quando eu ainda residia em Brasília, um caso que assolou a comunidade local, inclusive saiu na imprensa, de uma menina que chegou em casa chorando muito e fez com que a mãe dela fosse, inclusive, ao colégio saber por quê. Disseram para a menina que o pai dela, por ser alcoólatra, iria para o inferno e ela não concordava. E então a menina fez questão de dizer para a TV, que apresentava num determinado programa esse fato, de que se o pai dela fosse para o inferno, ela queria ir para o inferno também, porque ela amava o pai, não queria ficar sem o pai. Então veja um absurdo dessas afirmações dogmáticas e irracionais. Ora, por que Deus mandaria um alcoólatra para o inferno? Não seria muito melhor ele, como pai, amantíssimo, querido do coração, tentasse reciclar esse espírito, tentasse tirar dele o vício, tentasse fazer dele um homem forte, um homem renovado?
e Deus tem leis para isso, tem forças para isso, basta despertar a vontade em nossos próprios corações. Então vejam, a menina ficou transtornada só em imaginar o pai dela queimando no inferno eternidade após eternidade. Isso é incabível, repercutiu muito fortemente e suscitou algumas questões em torno desse assunto. Então veja, o inferno existe? Ele existe como o Espiritismo ensina. Os umbrais são para sofrimentos, purgações temporárias, até que o espírito se renove, se modifique, se melhora, e então arrependido ele parte para frente, podendo ser um astro de luz, podendo ser um gênio de bondade, basta querer. Nós vemos na história da comunidade cristã quantos exemplos de pessoas que cometeram os erros graves e se reformaram, se renovaram, como o caso de Maria Madalena, como o caso de Paulo de Tarso, como o caso de Santo Agostinho, como o caso de São Francisco de Xavier e tantos outros, se modificaram graças ao poder de Deus, graças ao arrependimento. Então, não tem cabimento em se propor uma coisa absurda dessa. Isso é o prejuízo que o dogma gera, é incabível. A mesma coisa é dizermos aqui para nós reflexionarmos a razão de roupas especiais. Jesus não usou roupas especiais em momento nenhum. Ele usava uma túnica muito pobre, sempre limpa, mas uma túnica em qualquer circunstância, andando para cima ou para baixo, na ceia com os amigos, na casa de Simão Pedro. Nunca criou ritual, nunca criou paramento, ou seja, roupa especial. Por que hoje os sacerdotes, os líderes religiosos, têm que usar roupas especiais e tantas outras coisas mais? Poderíamos dizer o mesmo do batismo. Afirmo que a pessoa sem batismo vai para o inferno. E a gente pergunta, então, e aqueles índios que não puderam ser batizados? Os loucos que estão internados nos hospícios? Os ateus que nasceram materialistas não tiveram chance de respirar o clima de cima, o clima da misericórdia de Deus? As crianças que morrem antes de serem batizadas são todas fadadas ao inferno? Isso é de uma crueldade extrema. Consideramos o batismo como válido? Podemos considerar como adesão a uma crença, como proposta de renovação. E assim, então, a gente compreende com a doutrina espírita por que é que nós não podemos aceitar os dogmas irracionais, porque isso faz afastar a sociedade do Evangelho do Senhor. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é pura bondade, mas acima de bondade, de misericórdia, é pura razão. Daí porque, então, nós temos que seguir o Evangelho, sim, mas com a lógica retumbante da razão, como nos propõe a doutrina espírita.